Manter constantes estudos sobre a produção cultural brasileira torna-se fundamental para que o país possa ter controle sobre a exportação da nossa produção artística e intelectual. Veja agora, neste último bloco do Papo 21, os comentários de Luiz Carlos Prestes Filho sobre o assunto. Se nós formos analisar os dados da balança comercial brasileira, nós vamos ver que cultura não é produto de exportação, né? Quer dizer, no Brasil é pior ainda, quer dizer, o produto industrial brasileiro, ele não é exportável, né? Os indicadores mostram isso, eu estou falando sobre questões técnicas. O Brasil exporta produtos agrícolas, matéria-prima, né? Mas nós não exportamos produtos industriais e muito menos produtos da cultura. A Espanha levou do Brasil em direitos autorais de músicas espanholas executadas no Brasil, o ano passado, né, um pouco mais de 4 milhões de dólares. O Brasil recebeu de direitos autorais de músicas brasileiras tocadas na Espanha um pouco menos de 300 mil dólares. Não dá para acreditar nisso. Não dá para acreditar nisso. Primeiro, os espanhóis com certeza acompanham tudo da música espanhola que é tocada no Brasil. Só que nós, brasileiros, não criamos mecanismos para acompanhar a circulação da propriedade intelectual dos nossos compositores em países como Espanha, França, Inglaterra, né? Vamos pegar aí, por exemplo, vocês vejam só, o Villa-Lobos, que não ganhava nada de direito autoral, tanto que ele pegou os direitos autorais e disse, isso aí eu nem vou deixar por herança para minha família, muito, porque isso aí não dá dinheiro mesmo, direito autoral. Aí ele deixou para a Academia Brasileira de Música, né? Hoje a Academia Brasileira de Música recebe, por ano, 400 mil dólares de direitos autorais de execução da obra do Villa-Lobos, principalmente na Alemanha, Itália, Inglaterra, Estados Unidos e França. Um dos produtos que tem a cara brasileira e que é um produto estratégico para o desenvolvimento do Brasil foi identificada a música brasileira. Ao lado do pão de queijo, ao lado de uma série de outros produtos importantes. Mas a música teve bastante destaque. Você não acha que, você falou em soberania, no Brasil ainda se copia muito, a indústria cultural ainda copia muito de outros lugares, né? Talvez não fosse, se houvesse mais investimento dos estados, da própria União, você acha que poderia haver uma diversificação maior e uma reafirmação da cultura original popular do Brasil? No caso, e aí eu estendo depois aos debatedores que eles possam falar um pouquinho sobre isso também. Eu vou remeter aqui a uma coisa muito interessante que o Carlos Lessa uma vez falou, né? Nós somos muito... A antropofagia, né, do qual falavam os modernistas, né, é muito interessante. A gente pega o produto estrangeiro, vamos processar e vamos fazer outra coisa, né? Então, por exemplo, imaginar que nos anos 60 nós tivemos passeatas contra a guitarra elétrica. Como que se o violão acústico fosse um instrumento, né, nacional, né, um instrumento dos índios brasileiros, né? E, na verdade, e dessas passeatas participaram pessoas importantes, né? O Lessa, ele quando fala dessa questão da antropofagia, eu me lembrei muito disso, de que nós processamos, de certa maneira, não é somente a cópia, é até um determinado momento, depois nós começamos a processar isso de outra maneira, né? É muito curioso, nos dados que nós levantamos na pesquisa da cadeia produtiva da música, né, lá no Rio de Janeiro, as senhoras me desculpem a expressão, né, mas lá no Rio de Janeiro tem um movimento de defesa da cultura brasileira, né? Então, quando começa a chegar a festa do Halloween, né, eles colam cartazes na cidade inteira dizendo assim: Halloween, o cacete, viva a cultura brasileira. Mas analisando os dados de arrecadação de direitos autorais das festas de Halloween, hoje, né, nós levantamos todos esses dados do ECAD, né? A música brasileira é predominante já no Halloween. Já ocupa um patamar de quase 90%. Daqui a pouco a gente vai mexer no nome, vai virar uma outra coisa, de repente não vai ser muito bem Halloween, né? Mas já não é mais, né? Mas já não é mais o Halloween, pelo menos do ponto de vista do conteúdo musical que é executado no Halloween, já não é um conteúdo musical exclusivo, né, voltado para a cultura norte-americana. Eu acho que essa questão
Agora, eu estou estudando um pouco história das ideias, aí a gente vai ver como essa questão apareceu, da imitação, da ideia de que a gente imitava tudo, e de que o Brasil é um país que tomava emprestado conhecimento e as ondas. Quando você vai ver, mesmo na fase romântica, depois, na virada do século, o realismo, esse empréstimo, ele é reutilizado e repensado em função dos interesses, das lutas políticas, do jogo de poder, entendeu? Então a ideia de que a gente toma emprestado tudo, hoje em dia ninguém considera isso uma coisa realmente, nas histórias das ideias, ninguém considera mais essa... Ela é reutilizado em função dos nossos interesses. Então é um falso dilema, entendeu? Ficar, porque não pode ter uma ideia de fora, não sei o quê, porque no Brasil tudo se copia. Isso é um clichê. A reutilização é uma coisa tão rápida no Brasil, Paulo, né? De maneira digerida, e já vira outra coisa e já segue outra coisa. Nesse contexto, nós estamos preparando uma amostra de filmes baseados na obra de Shakespeare agora, lá no Rio de Janeiro, e tem umas coisas bem interessantes. Eu estava conversando sobre esse assunto. O Shakespeare, na verdade, ele tinha um tema que ele queria escrever, sobre o qual ele pegava um pedaço de uma obra grega, de uma obra romana, mas pedaço inteiro. Ele simplesmente copiava aquilo que a gente diz. Ele era como se fosse um DJ, né, fazendo um mix. Ele pegava, só que ele tinha muita habilidade de fazer isso. Então tem obras do Shakespeare que são uma verdadeira colagem de obras que já existiam, né? Só que como ele estava reprocessando e fazendo em inglês, né, estava traduzindo, ele já dava uma mexida num pedaço, no outro e tal. Só que ele sabia fazer isso. Então, e o Shakespeare foi uma coisa interessante, que ele se apropriou, né, do imaginário da Roma, do Império Romano e da Grécia, né? E ele recria isso tudo de uma maneira tão grandiosa, né, na língua inglesa, né, que, na verdade, se algum artista brasileiro vai fazer isso agora, vão dizer, não, está copiando a cultura americana, né? Então, não é bem assim. Quer dizer, eu acho que tem que se discutir isso. Eu acho que é um tema que seria muito interessante discutir sobre o segundo original. É um tema de uma pesquisadora e uma professora da Escola de Teatro do Rio de Janeiro, que é a Celina Sodré. A tese dela é baseada nisso, o segundo original. Ela pega muitas obras de filmes ou de teatro que são baseadas em outras obras, né? Então ela discute essa questão do segundo original. E o Shakespeare trabalhava muito com isso. Ele criava segundo originais para peças da antiguidade.